Bem-vindos ao Mesa do Operador e hoje vamos falar sobre a nossa estratégia de opções, que será modificada. Vamos ver as modificações, mas primeiro um panorama geral. A gente começou a nossa estratégia mais ou menos aqui, ó, em abril. O small estava aqui acima da média de 50 e de lá para cá foi uma queda aí de 10% até agora, né? E aí o que aconteceu? A gente comprou. A gente foi exercido em small aí, ó, mais ou menos aqui, nessa linha de 119, 120, né? Então é uma queda aí de uns 8% em cima de 600 papéis. A ideia era gerar renda semanal e reinvestir isso no ETF de Small 11, porque tinha uma perspectiva altista para o papel, no que a gente foi desprovado, né? Realmente a gente teve que assistir essa tendência de baixa que agora parece aqui, ó, querer fazer, ó, fundos mais altos. Então a gente já teve um fundo mais alto aqui, ó, e aí a gente teve um topo rompido e agora a gente vai ver como que vai ser, né? Se vai ter mais outro fundo ainda mais alto, topo mais alto e até onde vai. Então essa foi a história até aqui. Não tive o resultado que eu queria. A gente tem 1.600 de cash, principalmente nessas últimas semanas, tá? As últimas semanas foram bastante boas porque Small ficou com uma queda leve e eu consegui ir manejando as puts. Mas a marcação do a mercado dos 600 papéis tá dando aí menos 5K. Então não teve o êxito esperado, né? A ideia era ir acumulando Small 11 e nós não conseguimos acumular, tivemos que entrar num modo sobrevivência, fazer bastante manejo, etc, né? E não era esse o objetivo era algo mais tranquilo, e isso foi bastante interessante para ter esse aprendizado. Um dos objetivos era realmente aprender, então nesse lado realmente foi bem sucedido, né? Serviu de bastante aprendizado, mas não produziu renda contento, né? E aí o que eu notei analisando, né? Eu achei que o tamanho era pequeno. A ideia era justamente começar num tamanho laboratório para ver se era possível, rolando opção semanal, gerar renda. Mas na verdade o tamanho não era. Recordando, eu comecei com menos 1.000 opções, né? Menos 1.000 contratos. Tudo bem, eu tinha uma proteção, né? A gente começava menos 1.000 com 800 protegidas, coisa que eu abandonei logo em seguida pela complexidade e por ver não funcionando, né? Eu vi o small caindo, a proteção não acompanhou a queda da posição vendida, no caso das puts, né? Então, o problema foi esse também, né? Começar muito. Isso aqui, 1.000 contratos, eu achei que era um tamanho pequeno, pelo que chamava de margem. Mas ao se propor a comprar o papel, a gente vê que isso, conforme as semanas de queda vão continuando, você vai tendo que comprar mais papel e isso vai consumindo capital, vai bloqueando capital, né? A ideia sempre foi realmente comprar o papel e lançar call em cima, caso fosse exercido. Mas isso aconteceu muito cedo. Isso aconteceu muito cedo também porque o tamanho já era muito grande. Então, o que, que aconteceu? Eu comecei trabalhando com 1.000 puts e no final, nas últimas semanas, eu estava trabalhando com 300, 400 puts. Sendo que era para ser o contrário, né? Eu deveria ter feito o contrário. Eu deveria ter começado pequeno, né, com 300 contratos, e aí ir aumentando conforme fosse caindo, porque isso estaria dentro do plano, né? Então, isso aí foi algo que eu realmente vi que o tamanho pequeno, ele é ainda menor do que eu achei que ele fosse. E que as proteções, elas não foram as proteções não foram úteis.
E por isso eu já as descartei logo ali na segunda semana, né? Ali na segunda semana você tem muita coisa para manejar e você não quer ficar manejando a parte comprada, né? Então, o que aconteceu foi isso. A expectativa foi uma e o resultado foi outro. Foi muito manejo, né? E aí eu identifiquei esse problema. Opções semanais, muito risco para pouco retorno, muito susto, muito manejo em cima da hora, né? Tempo necessário. Outras operações com puts têm dado muito mais certo no mensal. Então eu tenho feito algumas operações com puts quando o papel cai bastante no RSI, vender uma put ali no Delta 20, Delta 30, isso tem funcionado muito bem. Então, eu não preciso de tantos manejos, eu estou vendo que realmente o melhor é trabalhar com opções mensais. A solução vai ser trabalhar mais com mensais. Então, assim, a gente vai fazer uma operação mensal, ficar monitorando ela toda semana, pode fazer manejo, mas a ideia é deixar mais o mercado trabalhar e olhar menos. Porque o que acontece nas operações semanais é justamente isso. Ela subiu um pouco, caiu um pouco, você monta a posição, rola e ela vai e te prova errado, né? Então, para você ver, essa semana teve uma subida de 1,8%, algo completamente normal. Mas como ela caiu primeiro para depois subir, e a gente fez manejo na quarta-feira, não ficou legal. Então eu estou vendo esse problema, né? Então a ideia agora é trabalhar com mensais, né? E aí o que fazer nas mensais, né? A gente pode trabalhar com puts descobertas, put spreads, né? Ou travas de put, ratios, Jade Lizard, que é uma operação que eu estou gostando bastante do conceito, porque ela não tem risco para cima, e talvez adicionar algumas travas com call para deixar sempre o lado da call protegido. Então, a partir da semana que vem, vai ser a última semana com operações semanais, com opções semanais, melhor dizendo, e a gente vai trabalhar sempre agora dentro das opções mensais para entrar nessa segunda fase aí da estratégia e, e ver o que a gente consegue fazer de renda aí. Né? A gente vai trabalhar sempre aí, talvez com Delta 20, Delta 30, né? Com alguns manejos, algumas cartas aí para manejar e ver aí o que a gente faz com essas operações mensais, né? Com alvos pré-estabelecidos de exercício no papel. E é isso. Eu acho que a gente vai aproveitar mais a volatilidade do mercado, né? E os estudos da Taste Trade, né? Que é um, um escritório aí dos Estados Unidos que mexe bastante com opções, né? Um think tank. E eles apontam 45 DTE, né, dias até o vencimento, como um bom ponto para vender opções. Eles fazem isso de vender com 45 e recomprar com 21 dias. Então, é isso. Foi isso que eu consegui ver aí na estratégia. Teve um período de queda muito importante, sim, mas isso é do papel também, né? É algo que a gente tem que estar preparado. A gente não pode achar que o small vai cair dessa maneira sempre, né? Uma leve curva para baixo, né? Às vezes ele tem realmente esse esse tipo de movimento. Olha aqui o que ele fez já, né? Então, por exemplo, ele ele partiu em 2 meses, ele subiu 28%, né? Aqui em 3 meses, ou melhor, em 3 meses, foram 18% de queda. Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de volatilidade, principalmente com mais munição, né? Às vezes dobrar uma posição, depois caiu muito, e ir trabalhando dessa maneira, né? Então é isso, essas foram as considerações aí da nossa mudança de estratégia e vamos seguir dessa maneira agora. Grande abraço.